Olá, boa tarde. Quero saudar todos os ouvintes do canal da History of Science. Eu vou falar com vocês sobre um tema que está relacionado com a Idade Média e a prática do conhecimento científico, dizendo aquilo que todo mundo sabe, que a Idade Média geralmente está associada a uma ideia de tempo de escuridão, de superstição, de ausência de espírito crítico, de ausência de trabalho científico, e eu queria surpreender vocês para vos dizer que esqueçam tudo isso, porque a Idade Média construiu, de alguma forma, o maior legado científico do mundo contemporâneo, porque foi a Idade Média que inventou esse grande centro do conhecimento que é a universidade. Se nós hoje temos universidades onde a ciência se pratica e se inova, isso em grande parte é uma herança dos tempos medievais que criaram esses espaços de encontro, de aprendizagem, de transmissão do saber e do conhecimento, e é isso que está na base de todo o saber, de todo o conhecimento contemporâneo, que é a interrogação, a dúvida, o debate, a discussão. Por outro lado, também não é uma noção muito exata dizer-se que a Idade Média não praticou conhecimento científico tal e qual como nós o entendemos depois do racionalismo, nomeadamente depois dos avanços dos séculos XVII e XVIII. A Idade Média é, desde logo, um período histórico muito extenso, são 1000 anos de história, nos quais se encontram e também desencontram culturas, heranças e, de alguma forma, resultados do ponto de vista da construção do conhecimento científico. Heranças, desde logo, a continuidade do legado helénico, do conhecimento científico desenvolvido para uma noção de globo e de globalização que é própria da cultura grega, da cultura greco-latina, com os seus avanços na área do conhecimento filosófico, do conhecimento médico e também, naturalmente, do conhecimento que envolve as ciências da matemática, as ciências da astronomia e algo muito importante nas culturas ancestrais, o conhecimento astrológico e esta ideia milenar na humanidade da associação, da interpretação do destino e da vida dos homens associada à leitura científica do espaço cósmico, do mundo universal, do mundo sideral. Por outro lado, também de encontros, porque estas heranças do conhecimento da antiguidade, que não era apenas o conhecimento helénico, devemos trazer aqui à atuação que há um importante fundamento, um importante contributo do conhecimento científico das culturas da Ásia Oriental, da Índia, que efetivamente vêm ao encontro dos avanços no campo da matemática e no campo de outros saberes da ciência, diríamos, do Mediterrâneo, da ciência ocidental, mas dizer-vos que há, de facto, durante os tempos medievais, um certo aperfeiçoamento, com muitas dúvidas, com muitos impasses, por exemplo, no campo da medicina ou até no campo da astronomia, devido, desde logo, ao contributo da área científica islâmica, mas ainda antes do contributo do Islão, o contributo judaico nestas áreas do conhecimento, nas áreas de um conhecimento que não é apenas o das ciências exatas, mas também no mundo da economia, no mundo da política, no mundo do direito, no mundo da filosofia,
E, portanto, estes vários universos, o judaico, o islâmico, o cristão, são confluentes e, por vezes, também conflituantes nesta construção deste empirismo que leva à ciência e à descoberta da ciência. Evidentemente que a universidade se tornou no sítio autorizado para a transmissão do saber, a formação dos licenciados, daqueles que ficavam autorizados também eles a transmitir e a ensinar o saber, e dizer que há, de facto, grandes áreas de conhecimento universitário, particularmente nos séculos finais da Idade Média, e que são, de facto, a medicina, com as faculdades médicas de Salerno e a escola salernitana, mas também com a escola de Montpellier, que naturalmente forma os seus peritos em conhecimento médico, e que estes mesmos médicos, estes mesmos físicos, como se chamavam nessa época, vão ter os seus discípulos e espalham-se um pouco por toda a Europa, não apenas médicos cristãos, mas dizer-vos que, por exemplo, a medicina de tradição judaica, que não era bebida nas universidades, atenção, era transmitida por uma cadeia de saberes e aprendizagens mais endógenos, mais de pais para filhos, dentro de um contexto familiar, mas nós encontramos na prática médica judaica medieval, nomeadamente na Península Ibérica, físicos judeus, oftalmologistas. Sabemos que eles operavam, por exemplo, as cataratas, e que tinham algum sucesso nas suas intervenções cirúrgicas, entre outras áreas de desenvolvimento, nomeadamente na produção e invenção de medicamentos para acudir às necessidades, nomeadamente provocadas pelas pandemias daquela época e pelas epidemias que eram muito constantes e que tinham um grande peso social. E não falo apenas da grande peste negra de 1348, mas de muitos outros problemas epidemiológicos e pandémicos que a Europa e o Ocidente conheceram nesse tempo. Por outro lado, a matemática. A matemática é bastante apreciada, nomeadamente na corte de Afonso X o Sábio, na Península Ibérica. É uma ciência renovadamente apreciada, particularmente na Europa do fim da Idade Média, quando se torna necessário ter noções concretas sobre a legibilidade do planeta, a longitude, a questão dos cálculos da latitude, do avanço das navegações marítimas oceânicas que exigiam efetivamente o apoio do conhecimento matemático, nomeadamente na área, por exemplo, da esfera de influência de Salamanca, em que trabalharam, entre outros, o matemático, astrónomo e astrólogo, porque dificilmente eles separavam esta dimensão prática social da astrologia, Abrão Zacuto, que além de matemático foi também um poeta, e que, expulso de Espanha em 1492, veio trabalhar para o rei Dom João II de Portugal, sendo também um dos judeus, porque ele recusou a conversão ao cristianismo, que em 1497 abandona Portugal para se fixar em Marrocos e depois, mais tarde, na Turquia, onde continuou naturalmente a sua vida de matemático e de cientista, não é? E é uma época particularmente brilhante no domínio da transformação das tecnologias aplicadas aos transportes, das tecnologias aplicadas ao saber, ao conhecimento, por exemplo, na área da metalurgia, na área da fundição, na área dos testes técnico-científicos no domínio do armamento, no domínio militar, com a
a questão do aperfeiçoamento das armas de fogo, das técnicas militares marítimas e terrestres, ou outro tipo de desenvolvimentos tecnológicos que impõem a engenharia, a arquitetura e o conhecimento de princípios matemáticos aplicados a estas áreas do saber e que se traduzem na capacidade inventiva, nomeadamente na realização de grandes empreendimentos da arquitetura da Europa, seja na Itália do Renascimento, com aquelas cúpulas magníficas nas catedrais de Florença e um pouco por toda a Europa, seja a nível de construções de engenharia, nomeadamente em termos de pontes, em termos de outras áreas da engenharia civil e da engenharia militar, para, uma vez mais, sublinhar a importância também dos avanços na área da cartografia, na área do conhecimento da geografia, da antropologia dos povos e também da importância da renovação dos padrões científico-sociais que dizem respeito, por exemplo, à questão da economia, do direito e da legitimidade, por exemplo, ao lucro, à usura, a todo um conjunto de saberes, diríamos, do mundo económico, que são fundamentais para que a Europa avance na sua modernização que veio a conhecer. É evidente que estes avanços na área, por exemplo, da optometria ou na área da botânica são efetivamente muito relevantes do ponto de vista daquilo que se preservou e daquilo que se conseguiu transmitir na Idade Média. Uma Idade Média que se caracteriza também por ser muito a arca, diria, do saber dos antigos, não é? E essa Idade Média conservou nos códices que copiou, ou depois, mais tarde, nos livros que imprimiu graças à descoberta ou invenção de Gutenberg, não é? Lá estão as tais inovações tecnológicas de que vos falava, saber esse que ficou, portanto, preservado, que foi cultivado, que foi respeitado e que serviu à construção da Europa, da modernidade, do mundo global que hoje em dia conhecemos e de que somos herdeiros. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Aproveite para assinar o canal e ative as notificações.